Olá, caríssimo estudante, tudo bem contigo? Que bom te encontrar aqui de novo. A gente conversou bastante aí na aula anterior, tive duas partes, né? A prof aí aprofundou contigo, se empolgou aí com diversas aí falas a respeito da educação financeira de forma consciente. E hoje a gente continua aqui essa conversa. Professora Irislene aqui com você e hoje nós estamos aí na aula de número 4, ok? E o que a gente vai abordar? Olha só, dá uma olhada nesse slide, olha lá. Então, nós estamos aqui na aula de número 4 e nós vamos conversar aqui hoje sobre qual é a importância da educação financeira para os jovens. Essa vai ser a parte 1, mas dentro dessa aula também tem a parte 2, tá? Lembrando que a parte 1 é vídeo e a parte 2 são as atividades. E aí, qual é o nosso cronograma, Prof. Iris? Olha lá o nosso cronograma surgindo. Então, nós já falamos aí sobre o que é a educação financeira na parte 1 e na parte 2. E hoje, qual a importância da educação financeira para os jovens, parte 1 e 2. O que nós vamos ter aí de pauta? Olha lá, qual é essa importância dessa educação financeira para vocês, caríssimos jovens? Vamos ter aqui um teste de perfil financeiro, uma educação financeira para os jovens. Eu vou contar uma história para vocês sobre a vaca no penhasco. Vamos também ver aqui como saber fazer esse planejamento e como ser realistas, ok? Muito bem. Para isso, a gente precisa saber quais são as habilidades. E aí, as habilidades que nós temos aqui, elas estão interligadas, elas estão ligadas aí a como avaliar como as oportunidades e os conhecimentos e os recursos relacionados à matemática podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais também. Uma outra habilidade que eu trago para vocês será selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das ciências humanas e sociais aplicadas para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo no âmbito local, regional, nacional e global também, certo? Para isso, já falo aqui para vocês sobre qual que é a importância da educação financeira para vocês jovens. Então, a gente precisa primeiro entender que é fundamental em qualquer idade, e principalmente nessa nossa juventude, né, eu me incluo nisso, a gente está observando que nessa época nós deixamos aí um cofrinho, né, separado, de lado, e a gente precisa começar a pensar nessa independência financeira, como que vai ser esse ingresso no mercado de trabalho. E tudo isso a gente sabe que requer recursos financeiros, não é mesmo? Pois é. E aí, nesse período, o que se percebe? Que o dinheiro ele começa a se multiplicar. O dinheiro se multiplica, prof? O dinheiro se multiplica, mas as despesas também, né? Então, em contrapartida, como que eu consigo fazer esse equilíbrio? Como que eu vou administrar de forma inteligente essa minha vida financeira e sair de dívidas ou evitar ficar negativado, certo? Então, eu preciso saber fazer essa conta direitinho para não virar uma bola de neve e eu não precisar aí de muita cautela e muita economia o tempo todo, né? Mas eu preciso ter essa consciência, esse domínio desses meus recursos financeiros, correto? Muito bem. Olha só. E é para que isso não aconteça que a educação financeira ela existe. Vocês sabiam? Além de conseguir organizar as despesas mensais, separar uma grana para esses momentos de descanso, algumas alternativas de investimento financeiro podem fazer parte do planejamento planejamento orçamentário e fazer com que o dinheiro passe de um valor fixo para se tornar algo rentável e pode ser dobrado ou até mesmo multiplicado, caríssimo estudante.
E aí, agora eu vou te desafiar aqui num quiz, aqui rapidinho. Vem aqui comigo, olha só, olha só. Então, nesse quiz, a gente está falando de dinheiro, de recursos financeiros. Eu vou te fazer algumas perguntas para eu poder analisar contigo. Eu vou aparecer aqui contigo antes de eu mostrar esse próximo slide, para a gente conseguir entender qual é. Vem aqui comigo, muito bem, muito bem. Qual é o teu perfil financeiro? Ah, prof, eu acho que eu sou uma pessoa que é investidora. Ah, não, prof, eu vivo no vermelho, quem sabe até no roxo ou no preto. Então, a gente vai mapear e entender aí como é que tá essa tua situação, tá? Além das atividades que você já fez ou que você está fazendo, está organizando esses materiais para a nossa culminância e a gente já começou nas aulas anteriores, hoje esse material do perfil financeiro também pode ser aí objeto pode ser algo que você possa produzir ou aplicar aí na comunidade e quem sabe por que não levar para a culminância. Eu já estou curiosa para ver aí essas produções, para acompanhar de perto, certo? Me lembra aqui que eu quero acompanhar de pertinho mesmo, eu quero estar próximo de vocês aí para ver quais são essas produções, o que vai ter aí de culminância, de produção artística, de produção cultural, de produção financeira, de investimento, de crescimento, de aprendizagem nisso tudo, ok? Então, bora dar uma olhada aí nesse perfil. Olha só. Responde aqui para mim a primeira pergunta. O que você ganha por mês é suficiente para arcar com seus gastos? Letra A. Consigo pagar minhas contas e ainda guardo mais de 10% dos meus ganhos todo mês. Tá tranquilo. Letra B. É suficiente, mas não sobra nada, prof. Letra C. Eu gasto todo o meu dinheiro e ainda uso o limite de cheque especial. Eu peço emprestado para parentes e para amigos. Eita! Pergunta de número 2. Você tem conseguido pagar suas despesas em dia e à vista? Letra A. Eu pago em dia, à vista e em alguns casos com bons descontos. Letra B. Quase sempre, mas tenho que parcelar as compras de maior valor. Letra C. Sempre parcelo os meus compromissos e utilizo linhas de crédito como cheque especial, cartão de crédito e crediário. Então, caríssimo estudante, você viu aqui, tenho duas perguntas, mas tenho mais à frente aqui no próximo slide. Você vai marcar aquela que mais se adequa a este momento atual para você. Então, no meu caso aqui, eu marquei essas respostas aqui, a letra A da primeira e a letra A da segunda. Então, eu consigo sim pagar minhas contas em dia e ainda consigo guardar mais de 10% do que eu ganho todo mês. Então, para mim, tá tranquilo. Eu espero que para você também. E se ainda não estiver, a gente vai conseguir ter essa percepção, essa consciência aí, para que futuramente, no futuro muito próximo, esteja assim também. Nessa número 2, eu pago em dia, à vista, em alguns casos com bons descontos. É interessante um bom desconto, não é mesmo? Pois é. Questão de número 3 diz o seguinte: você realiza seu orçamento financeiro mensalmente? Letra A. Eu faço periodicamente e comparo o orçado com o realizado. Letra B. Somente registro o realizado sem analisar os gastos. Letra C. Não faço o meu orçamento financeiro. A pergunta de número 4. Você consegue fazer algum tipo de investimento? Letra A. Eu utilizo mais de 10% do meu ganho em linhas de investimentos que variam aí de acordo com os meus sonhos. Letra B. Quando sobra dinheiro, eu invisto normalmente na poupança. Letra C. Nunca sobra dinheiro para esse tipo de ação. E aí você vai marcar novamente aquelas respostas que se adequam ao teu momento atual. É a partir dele que a gente vai poder mapear o que precisa ser melhorado, ok? Muito bem. No meu caso, marquei a letra A. Então, eu faço periodicamente
e comparo o orçado com o realizado e eu utilizo mais de 10% do que eu ganho em linhas de investimentos que podem variar de acordo com os meus sonhos. Ok? Vamos para a pergunta de número 5 e 6. A 5 diz o seguinte, você pode fazer no seu caderno, tá, gente? Só reforçando aqui, você pode marcar aí as suas letrinhas, depois a gente vai somar esses valores, tá? Pode assistir depois essa aula novamente, pode acompanhar pelo slide, pode imprimir, fica à vontade. 5. Como você planeja a sua aposentadoria? A. Eu tenho planos alternativos de previdência privada para garantir minha segurança financeira. B. Eu contribuo para a Previdência Social, eu sei que preciso de reserva extra, mas eu não consigo poupar. E letra C. Não contribuo para a Previdência Social e nem para a privada. A gente está falando de aposentadoria. A 6ª pergunta é o seguinte, vai marcando aí a resposta que se encaixa para você. O que você entende sobre ser independente financeiramente? A. Que eu posso trabalhar por prazer e não tem necessidade. E não por necessidade, aliás. Letra B. Que eu posso ter dinheiro para viver bem o dia a dia. E letra C, que eu posso curtir a vida intensamente e não pensar aí no futuro. Será que é isso mesmo? Então, vou marcar aqui as minhas respostas, você vai marcar as suas aí e ver qual é a letra, e eu vou marcar as minhas aqui, ok? A minha também vai ser as letras As. Na primeira, pergunta de número 5, eu tenho planos alternativos de previdência privada para garantir minha segurança financeira. E a 6, que eu posso trabalhar por prazer e não por necessidade. O que eu entendo sobre independência financeira, né? Me tornar independente. Então é isso. Continuando ainda esse quiz. Olha lá o que a gente tem aqui como pergunta de número 7 e 8. Na 7, você sabe quais são os seus sonhos e objetivos a curto, a médio e a longo prazos? Letra A. Eu sei quais são, quanto custam e por quanto tempo terei que guardar dinheiro para realizá-los. Letra B. Eu tenho muitos sonhos, muitos, e eu sei quanto custam, mas eu não sei como realizá-los. Letra C. Sempre acabo deixando os meus sonhos e os objetivos para o futuro, porque eu não consigo guardar dinheiro para eles. Eita! 8. Se um imprevisto, isso aqui é importante, gente, a gente pensar nisso. Se o imprevisto alterasse aí a sua situação financeira, qual seria a sua reação? Letra A. Faria um bom diagnóstico financeiro, registrando o que eu ganho e o que eu gasto, além dos meus investimentos e dívidas. E se os tiverem? Letra B. Eu cortaria as despesas, os gastos desnecessários. Letra C. Eu não saberia por onde começar e teria medo de encarar a minha verdadeira situação financeira. E aí, tá registrando as tuas respostas? Faz isso, tá? Que eu quero saber qual foi a tua pontuação. As minhas respostas foram também letras A. Eu sei quantos são, né, os meus sonhos, os meus objetivos de curto, médio e longo prazo, quanto eles custam e por quanto tempo terei que guardar dinheiro para realizar. Essa consciência eu já tenho. E você? Questão 8. Eu marquei que eu faria um bom diagnóstico, se caso acontecesse algum imprevisto, né? Eu faria um bom diagnóstico financeiro, registrando o que eu ganho, o que eu gasto, o que eu gasto e além dos meus investimentos e dívidas, se caso tiver. E para a gente finalizar aqui, que são 10 perguntinhas aqui, né, nesse nosso quiz, as perguntas são 9. Registra aí no teu diário de bordo, no teu caderno, na tua agenda, que eu quero saber, hein? 9. Se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho, por quanto tempo você conseguiria manter o seu atual padrão de vida, da forma que você está hoje? Bom, prof, eu acho que eu escolheria a letra A, que diz que eu conseguiria fazer tudo o que eu faço por 10 anos ou mais. É um sonho, né, gente? Letra B.
eu manteria o meu padrão de vida por no máximo 1 ano. Letra C, eu não conseguiria me manter nem por alguns meses. Aí vem um alerta, né? 10. Última perguntinha para vocês. Quando você decide comprar um produto, qual é a sua atitude? Letra A. Planejo uma forma de investimento para comprar à vista e com desconto. Letra B. Eu parcelo dentro do meu orçamento. E letra C, letra A, B, C, eu compro e depois eu me preocupo como vou ganhar, como que eu vou pagar, aliás, tá? Diante dessas perguntas, marcou a sua resposta, as suas respostas? Muito bem, agora eu vou mostrar as minhas. Então, na primeira pergunta, eu conseguiria manter o meu padrão por no máximo 1 ano. Nesse momento, tá? A gente está fazendo uma análise nesse momento. Quando você decide comprar um produto, qual é a sua atitude? Então, normalmente eu planejo de uma forma de investimento para comprar à vista e com desconto. Agora, caríssimo estudante, você vai somar as suas respostas. Se você marcou letra A, todas as letras As, cada uma delas vai valer 10 pontos. Se você marcou letra B, letras Bs, todas as letras Bs vão valer 0,5, 5 pontos. E se você marcou letra C, você não tem valor nenhum a somar nesse nosso quiz. Vale 0, 0, tá? Então, viu lá quantos As? Eu marquei 4 As, então 4 vezes 10, 40 pontos. Eu marquei um B, então 5 pontos. Eu marquei 3 Cs, então 3 perguntas, 3 questionamentos aqui, eu zerei, eu não tenho pontuação para eles. E aí eu faço a somatória de todas essas respostas e aí eu vou observar aqui agora esse momento do resultado. Se eu, nessa somatória, eu acumulei entre 70 e 100 pontos, eu sou considerado um investidor ou uma investidora. E aí, que mensagem que eu tenho para você, caríssimo estudante? Parabéns! Muito bem, parabéns. Por que parabéns, prof? Porque você está no caminho certo e o hábito de poupar é o meio de se tornar uma pessoa sustentável financeiramente. Por quê? Porque é preciso proteger, poupar, guardar parte desse meu dinheiro que passa pelas suas mãos, porque é por meio dele que você vai realizar os seus sonhos e vai alcançar os seus objetivos, certo? Muito bem, então você é um investidor. De novo, parabéns! E chove aí, serpentina e chuvinhas, parabéns para você. Se você acumulou de 45 a 65 pontos, você é considerado uma pessoa equilibrada financeiramente, certo? Pode parecer que tudo está em plena ordem, o fato de não ter dívidas, ou, se as tiver, estarem controladas. Não pode ser objeto de tranquilidade, certo? Por quê, prof? Porque você não criou o hábito de guardar parte do dinheiro que ganha. E, consequentemente, quase tá? Quase não consegue acumular reservas financeiras. Você está no equilíbrio, mas não tem muitas reservas, não tem sobras ali, caso haja alguma emergência, certo? Mas, mesmo assim, parabéns para você também. Você já está um pezinho ali acima. Se você, na sua somatória, no seu resultado, apresentou uma pontuação de 0 até 40 pontos, aí você está num momento muito crítico, né? Esse testezinho apontou que você está endividado e a sua situação é delicada e você pode estar inadimplente ou muito próximo disso. O que vai precisar? Vai precisar que você tenha muita atenção e não desanime, certo? Porque chegou o momento de você levantar a cabeça e saber que sempre existe um caminho,
tá? Então, essa é a mensagem que eu deixo para você em relação a esse momento aqui. Eu espero que você esteja, se não no primeiro ponto de investidor, mas esteja equilibrado financeiramente. Mas caso você esteja no endividado, vamos trabalhar essa concepção, esse entendimento para que você saia desse endividamento, tá? Que você tenha essa consciência para sair, para ter força para buscar solução para sair desse endividamento. Correto? Gostou do nosso quiz? Também gostei. Olha lá. Continuando essa nossa conversa, o que é importante eu saber? Que o princípio da educação financeira é saber como ganhar, é saber como gastar, é saber como poupar, é saber como investir o seu dinheiro para melhorar a sua qualidade de vida, acumular os seus recursos financeiros para realizar os teus sonhos. Que foi isso que a gente conversou na aula passada, não foi? Pois é, a gente falou muito sobre isso, né? E se tem algum custo? Tudo tem um custo. Mas quanto tempo vai exigir de mim? Quanto suor? Quanto investimento? Quanto a organização vai exigir para que eu consiga realizar esses sonhos, né? Seja ele de estudos, de construção de uma casa, de ter um imóvel, de compras, de viagens, de acumular bens, de um relacionamento, quem sabe subir no altar. Então tem muitos sonhos a se concretizar. E eu espero que você consiga realizar todos eles, tá? Torço por você. E aí, quando a gente fala de educação financeira para os jovens, você poderá ser estimulado a refletir sobre a importância da educação financeira para a sua vida, tá? Você vai precisar aí ter consciência sobre alguns pontos. Que pontos são esses, prof? O consumo consciente, o equilíbrio financeiro, o reconhecimento do orçamento como um instrumento de vida financeira, as diferenças e relações entre poupar e investir, orientação no planejamento financeiro a curto, a médio prazo. Eu preciso aí também, quando eu falo eu, é você também, tá, caríssimo estudante? Ter conhecimento das principais causas de endividamento e as alternativas para sair dessa condição, entender sobre a cultura da poupança e entender a importância de investir o dinheiro poupado. Como que eu faço tudo isso, prof? Como que eu uso esse dinheiro de forma inteligente? Então, eu vou buscar meios como, por exemplo, planejar as minhas compras com antecedência, pesquisar preço, pechinchar, evitar compras por impulso, preferir pagar à vista, esperar vendas sazonais e descontos, aquelas perguntinhas que a gente conversou na outra aula, lembra? Vem aqui comigo um pouquinho. Que a gente falou aí se realmente você precisa daquilo, tem que ser agora. Essa pergunta tem que continuar norteando aí os teus pensamentos, as tuas ações, correto? E aí, agora eu vou te contar uma historinha. É a historinha da vaca no penhasco. Acompanha comigo, dá uma olhada aí nesse slide. Olha só. O que diz essa história da vaca no penhasco? Diz o seguinte: mestre e discípulo andavam pela estrada. O caminho era inóspito, era agressivo. O ambiente não era favorável à vida. Muitas pedras e montanhas escarpadas de muito pouca vegetação. Avistaram ao longe uma casinha de aspecto pobre e humilde e por lá se dirigiram. Foram recebidos hospitaleiramente pelo dono da casa. O dono dessa casa, ele tinha uma família numerosa. Eles foram abrigados e os residentes com eles compartilharam a sua escassa comida e o seu espaço para dormir. Interrogado pelo mestre, o dono da casa disse que a alimentação provinha aí de uma única fonte. Qual era essa fonte? Uma única vaca, da qual tiravam ali o leite
e os seus subprodutos. O excedente era usado para efetuar trocas no povoado próximo. Ó, isso aqui é importante, hein? Mestre e o discípulo ficaram ali mais alguns dias e depois eles partiram. Algumas horas depois da partida, o mestre disse ao discípulo: volte lá, às escondidas, e jogue a vaca no penhasco. Eita! Jogue a vaca no penhasco. Estupefato, o discípulo argumentou: mestre, como podes me pedir isto? Então, não perceberdes a pobreza de tão numerosa família? E que o seu único sustento é a vaca? E mesmo assim pede-me para jogá-la no penhasco? Sim, disse o mestre, jogue a vaca no penhasco. Desorientado, o discípulo decidiu atender o mestre. No entanto, ele não conseguia fazê-lo sem sentir uma enorme culpa. Mesmo assim, o fez pelo mestre. Alguns anos depois, passavam novamente pelas proximidades o mestre e o discípulo. Sem nada dizer ao mestre, o discípulo decidiu que faria uma expiação e pediria perdão por ter jogado a vaca no penhasco. Assim, dirigiu-se até lá, mas quando chegou, não mais encontrou a pobre casinha em seu lugar. Havia uma construção nova e confortável. As pessoas que a avistou eram limpas, bem vestidas, o ambiente era de trabalho. E o progresso era evidente. Foi então até uma das pessoas e perguntou: olha só, alguns anos atrás, há uns 2 ou 3 anos, aqui havia uma pequena e pobre casinha. Saberia me dizer para onde foram aquelas pessoas? Somos nós, respondeu o homem. Não, refiro-me àquelas pessoas pobres que aqui viviam. Somos nós, respondeu ele novamente. Mas o que aconteceu? Disse, olhando o progresso à sua volta. Bem, disse o homem, aconteceu numa noite um terrível acidente em que nossa única vaca, caiu do penhasco e ficamos sem nossa fonte de sustento. Não tivemos outra alternativa, então, a não ser buscar trabalho. Descobrimos, então, nossas próprias capacidades e as potencializamos. Como resultado, nós temos hoje uma bonita e confortável casa. Um mestre pode saber além da percepção do que está à nossa frente. Por isso, já sabia o que se desencadearia ao mandar jogar a vaca no penhasco. Já o discípulo nada pôde ver ainda, a não ser o que está diretamente à sua frente. Por isto, somente viu o infortúnio daquelas pessoas. O infortúnio é imediato, o infortúnio é transitório. Qual é a moral da história, Profires? A moral da história é o seguinte, que às vezes perder para ganhar mais adiante. É com a adversidade que exercitamos nossa criatividade e criamos soluções para problemas da vida. Muitas vezes é preciso sair da acomodação, criar novas ideias e trabalhar com amor e determinação. Vocês viram o quanto que se desenvolveu aquele espaço? Né? Eles estavam atrelados e presos a uma única vaquinha.
E aí, quando essa vaquinha morre, cai do penhasco, é jogada e eles não sabem, eles se veem obrigados a trabalhar, obrigados a observar as suas potencialidades, as suas qualidades, as suas habilidades e aperfeiçoá-las. E isso fez o progresso, fez o crescimento. E é muitas vezes isso que a gente precisa fazer, caríssimo estudante, exercitar a nossa criatividade. Isso também relacionado aos recursos financeiros, ok? Muito bem. Continuando, a gente precisa entender e saber fazer o nosso planejamento. Observar quais são os meus gastos, quanto gastar e quando gastar, quais são essas condições, manter meu orçamento no controle, fazer reservas financeiras, evitar o comportamento de risco e ter esse consumo consciente muito evidente aí na minha mente, certo? Muito bem. O que mais? Tem alguns gastos, caríssimos estudantes, que eles podem ser cortados e dar um fôlego no meu orçamento familiar. Que gastos são esses? Né? Os relacionados a bens duráveis, semiduráveis, comprados por impulso, ir menos ao mercado, refeições prontas, e aí eu vou buscar soluções, tá? Marcas famosas e contas de consumo. Então, até nessas contas de consumo eu consigo analisar e buscar possibilidades, certo? O que mais? Eu tenho que observar os meus gastos fixos mensais, como água, luz, telefone, alimentação, aluguel, transporte. O que eu posso fazer para reduzir esses gastos? Né? Eles são fixos, eles vão existir, mas eu posso reduzi-los, ainda que um pouco. E tem os gastos variáveis e esporádicos, como lazer, cuidados pessoais, vestuário, veículo, financeiro, né? Que aí eu posso trabalhar de uma forma diferenciada e também ter aí uma reserva a mais. Eu preciso entender e ser realista diante disso tudo, saber avaliar aí objetivos de vida, aprender a comprar e a fazer escolhas, evitar o desperdício e rever sempre quais são as minhas necessidades e as minhas prioridades também, certo? Muito bem. Pensar no meu futuro, né? Prevenir aí com relação aos sustos, transformar os sonhos em conquistas. É tão gostoso, né, gente? Tão bom. Fazer escolhas melhores, assertivas, organizar as contas pessoais e aprender a lidar aí com esse meu dinheiro. Objetividade, foco. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer aí uma tabela que eu gostaria aí para guardar dinheiro e para fazer o que tipo de sonho? Para daqui um ano, aí eu vou listar o meu sonho, quanto que ele vai custar, quanto que eu vou ganhar por mês, em quanto tempo que eu vou realizar, a médio prazo, até 10 anos, e a longo prazo, passando aí dos 10 anos, eu vou seguir esse mesmo pensamento, certo? Agora, nós chegamos na segunda parte da aula, que é a parte aí das atividades, ainda sobre qual a importância da educação financeira. Estamos na aula de número 4. E aí, qual a proposta de mão na massa para hoje, prof? Seguinte, então, as atividades continuam ainda com os registros, as dúvidas, caso você tiver. Você pode criar aí paródias sobre a importância da educação financeira para jovens, a criação de um vídeo em forma de telejornal, reportagem, entrevista, enquete sobre esse planejamento familiar. Pode entrevistar os teus familiares também sobre esse orçamento doméstico. No máximo, gente, de 2 minutos e meio a 5 minutos, tá? A criação de um super podcast também entre 2 minutos e meio e 5 minutos. E aí você vai ter aí em torno de 1h15 para realizar todas essas atividades. Prof, podemos fazer em grupo? Podem fazer em grupo, dividir essas atividades, atribuições em grupo sem problema nenhum, tá? Registra tudo, anota todos os detalhes, registra com fotos, com vídeos, anotações, usa o diário de bordo, faz portfólio, faz vídeo, faz produção de cartazes, enfim, usa a criatividade que vocês têm.
tá? E para isso tudo, vocês podem também utilizar um painel em um papel ou um digital, onde vocês coloquem as ideias do tema sobre o que vocês sabem sobre o mundo financeiro. Tudo isso pode ser utilizado e exposto lá na nossa culminância, tá? Eu espero que vocês tenham diversas ideias sobre salário, rendimento, renda, investimentos, juros, inflação, financiamento, orçamento, dinheiro, enfim, tudo que esteja atrelado a tudo isso. E aí, para a gente fechar essa nossa letiva de hoje, já estou com saudade de vocês e já estou aqui curiosa para ver aí a nossa culminância, eu deixo a mensagem para vocês sobre o seguinte: nenhum vento, ele sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Então, pense nisso, caríssimo estudante. Vem aqui comigo que eu quero me despedir de você. Você, a partir de agora, vai ficar aí com outros professores e vai continuar nessa jornada aí. Faz aí todas as atividades, manda foto, manda vídeo, eu quero acompanhar tudo. Tem diversas sugestões, vocês podem, se não conseguir fazer sozinho, façam em pequenos grupos, mas façam. E eu quero acompanhar vocês, tá? Satisfação, muito obrigada e até lá. Tchau, tchau!